Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o livro Tony Souza e também sobre o filme inspirado nele, que é Animais Noturnos. Bom, pra começar, esse livro aqui ele foi publicado em 1993, então já é um livro mais antigo. E o autor dele é o Austin Wright, que na verdade ele já acabou falecendo, ele faleceu em 2003. Então é uma pena aí que ele não pôde ver como ficou a adaptação pro cinema, né? E esse aqui que eu tenho nas mãos, ele é publicado pela Intrínseca. Então, na verdade foi o livro mais barato, eu acho que eu comprei em toda a minha vida, porque ele tava numa mega promoção no Submarino, eu acho que foi, por R$3, é mais o frete, enfim, deu R$6 o livro, então assim, foi a compra, né? Eu já queria ler por causa da adaptação pro cinema, e ainda o livro, assim, por esse preço, né, quase de graça. Bom, eu vou falar primeiro do livro, e aí depois a gente fala sobre a adaptação dele pro cinema. Tony Souza, na verdade, é um livro dentro de um livro. Parece meio confuso, mas na verdade não é tão confuso assim. Suzy é uma mulher casada, com filho, e que um dia ela recebe na casa dela um pacote com o livro do seu ex-marido. O livro se chama Animais Noturnos. Só que eles já não se veem há mais de 20 anos, e aí do nada ele chega e manda o livro pra ela. Só que durante o livro a gente vê que enquanto eles eram casados, né, ela criticava muito as coisas que ele escrevia. Ele queria ser escritor e ela não dava muita bola pra isso. Então, né, aí tem um porquê de ele ter mandado realmente o livro pra ela ler e ver o que ela achava. E aí a Susan começa a ler esse livro e junto com ela a gente também vai lendo o livro. Bom, no livro Animais Noturnos conta a história do Tony, da sua mulher e da filha que vão passar um tempo na casa deles no Maine. E aí durante a viagem de carro, a filha dele pede pro pai que eles continuem viajando durante a noite pra não ficar parando em hotel porque ela quer logo chegar. E aí os pais topam e continuam viajando. Só que aí no meio do caminho, né, tinha um bando de cara idiota que começam a provocar ele e eles se sentem obrigados a parar no meio da rua, né, no meio da estrada. E a partir daí começa um thriller super eletrizante e agoniante e tenso. E aí a gente vê que Animais Noturnos não é um livro nada leve, é um livro cheio de violência, de vingança. Enquanto a Susan tá lendo o livro, né, ela tem momentos em que ela para, aí ela reflete sobre o livro. E nisso é muito parecido com o que a gente acha também, como se a gente estivesse lendo junto com uma amiga e compartilhando o que a gente tá achando daquele livro. Só que aí chega uma hora que a gente começa a acompanhar as reflexões dela sobre o tempo em que ela e o Edward, que é o ex-marido dela, né, o autor de Animais Noturnos, enquanto eles estavam juntos, na época em que se conheceram, como é que foi tudo isso, né, como eles se tornaram casados. Também a vida deles juntos e depois a separação. E assim, é muito incrível e pode ser um pouco difícil e confuso para algumas pessoas. Até pra mim foi, assim, eu tinha que parar e refletir sobre aquilo para conseguir achar uma ligação entre a história que o Edward escreveu, quanto que é um super thriller, assim, como eu falei, é cheio de violência, né, cheio de coisas pesadas, com a história dos dois juntos. Então a Susan começa a meio refletir sobre isso e a gente também vai tentando aí fazer essa ligação dessas duas histórias. Não é um livro em que vai agradar a todos, sabe? Tony Souza realmente não é esse tipo de livro. Ele vai dividir opiniões, tem gente que vai realmente odiar, achar péssimo, tem gente que vai, nossa, achar espetacular. Eu fico aí no meio termo, eu achei muito bom, mas principalmente eu gostei mesmo do Animais Noturnos, né? Que é o livro dentro do livro. Eu adoro thriller, então é realmente muito bom. O início da história, né, do Animais Noturnos é fantástica, é eletrizante, você não consegue parar de ler. Aí depois ele dá uma acalmada, que é onde a Susan começa a trazer muitas coisas do passado e começa a refletir. E aí o livro Animais Noturnos dá uma pausa, assim, né? Enfim, não é bem uma pausa, mas tipo, fica um pouco mais lento, pelo menos foi o que eu achei. E aí no final volta a ser super eletrizante de novo. Na verdade o Animais Noturnos, né, que me chamou mais a atenção. Mas lembrando, de novo, que essa conexão dos dois é que vai tornar a história da Susan mais interessante. Essa conexão com o livro que o ex-marido escreveu, né? Agora falando da adaptação. Bom, a adaptação tem direção e roteiro de Tom Ford, sim, aquele estilista super conhecido. Não é o primeiro filme dele e o que eu posso dizer é o seguinte: você pode esperar um filme visualmente incrível, né? Como ele tem esse toque aí das artes, você pode esperar aí um filme fantástico de se ver, assim, de olhar. A fotografia é incrível, o figurino da Amy Adams, que é a Susan, né, que faz a Susan, é impecável, sério, é incrível. O cabelo dela é maravilhoso, a parte visual é simplesmente impecável. Como uma adaptação, né, sempre tem aquelas mudanças, e nessa também teve, principalmente aí no estilo de vida, vamos assim dizer, nas profissões dos personagens,
mas o essencial ficou, né? Mudaram aí alguns detalhes, tanto no filme, né, tanto na história dentro da história, que é o Animais Noturnos, quanto na história da Susan. Mas nada que tivesse, eu acho, feito total diferença, assim. Eu achei até muito bem adaptado, porque enquanto eu tava lendo, eu ficava pensando, né, em como que eles iriam passar pro cinema essa parte da Susan, porque a gente só acompanha ela lendo o livro e lembrando de algumas coisas, mas nada, assim, muito fácil de imaginar como seria no cinema. E eu achei que o Tom Ford resolveu isso muito bem, assim. Ele fez a trama dela ficar um pouco mais instigante e interessante, e não só a trama do livro em si. Além disso, Animais Noturnos teve indicações ao Globo de Ouro, e o ator Aaron Taylor Johnson ganhou como melhor ator coadjuvante. Realmente, ele tá muito bom no filme. E também, né, Amy Adams, Jake Gyllenhaal, todos estão extremamente ótimos. Como livro, o filme também vai dividir aí opiniões. Tenho certeza que muita gente detestou, mas também tenho certeza que muita gente amou. É aquele 880, né? Você tem que parar um pouco pra pensar realmente nessas ligações entre a história da Susan com o Edward, com o ex-marido, com a história do Tony e a sua família, que foi cercada por bandidos no meio da estrada. Eu acho que no filme ficou um pouco mais claro toda essa ligação, assim. A trama, você fica prestando tanta atenção, acho, no Animais Noturnos, que você se perde um pouco, assim, na parte da Susan. Às vezes você não consegue ligar e tem que voltar algumas páginas pra ver realmente o que ela falou, contou. E no filme, não, assim, eu achei que é mais fácil essa compreensão, essa ligação entre os dois. Bom, então resumindo, é óbvio que vale a pena tanto você ler quanto você assistir ao filme. Mas assim, vai com a cabeça bem aberta, tanto pra assistir o filme quanto pra ler o livro, porque é diferente de tudo que eu já tinha visto e lido. Eu fiquei, assim... O livro em si me deu muita angústia e muita raiva e ao mesmo tempo, sabe, parece que faltou o ar, e no filme isso não aconteceu, porque eu acho que eu já sabia o que tava por vir, né? Então se você só viu o filme, me conte o que você sentiu, principalmente na parte do Animais Noturnos, né, onde os bandidos pegam a família ali, se você também ficou agoniado e sem ar, como eu fiquei enquanto eu tava lendo o Tony e Susan. Então é um divisor de águas mesmo, então quando vocês assistirem lerem, vocês vão entender o que eu tô falando. E se você já assistiu ou leu, me conte o que achou, né? Vamos conversar aí sobre essas ligações entre uma história e outra. Mas não esqueçam sempre de comentar, né, se você for dar algum spoiler, com spoiler embaixo, porque pro pessoal aí não acabar vendo e perdendo um pouco a graça. Mas então é isso que eu tenho pra falar sobre Tony e Susan e, consequentemente, Animais Noturnos, né, tanto o livro quanto o filme. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos e muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!